Boa noite. É bom estarmos aqui nessa oportunidade. A nossa finalidade não é outra senão adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome, refletirmos na sua palavra. Você está convidado a se acomodar aí onde você estiver, a convidar pessoas do seu contato para também participarem desse culto conosco. Envie o link desse culto para pessoas participarem, para que elas sejam alcançadas pela palavra, pela mensagem. Esse culto está sendo transmitido pelo Facebook da Igreja Batista do Jockey Club. Então, você e os seus parentes, amigos, estão convidados a participarem conosco. Sintam-se à vontade nessa live, nesse culto de exaltação ao Senhor. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração, o seu agradecimento, pode fazer isso nessa hora. E se não pudermos incluir o seu pedido e o seu agradecimento nesse início, vamos fazê-lo no final do culto. Os irmãos estão percebendo que nessa noite nós estamos com um convidado especial, o irmão Aloísio. Ele está conosco. Daqui a pouco ele estará cantando, louvando a Deus. O irmão Aloísio é da Segunda Igreja Batista em Fragoso, lá da região de Magé. Então, daqui a pouco o Aloísio louvará a Deus conosco com a sua bela voz. Daqui a pouco eu estarei apresentando o Aloísio de forma mais detalhada, para que vocês o conheçam melhor. Boa noite, irmã Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, pela irmã estar conosco. Se você quiser enviar o seu cumprimento, o seu boa noite, saudar a igreja com a paz de Cristo, enfim, da forma que você achar melhor, pode fazer isso. Hoje tivemos a alegria de voltar às nossas atividades presenciais pela manhã. Foi um culto agradável, quando estamos reunidos com irmãos, louvando ao Senhor ali no templo. Boa noite, irmã Neucineia, Deus abençoe. Deus abençoe também a Juliane, Deus abençoe o seu filho também, que o Senhor esteja alcançando a sua família com a graça dele. Maria França, boa noite, socorro, que o Senhor a abençoe. Boa noite, irmã Juraciara, irmão Alberto Miranda, Igor. Boa noite, Eric também. Deus os abençoe. Muito bom saber que vocês estão conosco. Irmã Neucineia está assistindo. Muito bom, irmã Neucineia. Deus seja louvado. Cida Jales, seja bem-vinda, irmã Cida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a irmã. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença, ainda que seja online. Queridos irmãos, como dissemos, irmãos, irmãs, como dissemos há pouco, foi uma alegria muito grande podermos retornar aos nossos cultos presenciais hoje pela manhã. Os nossos cultos presenciais estão acontecendo aos domingos, somente pela manhã. Cultos esses que também são, além de serem presenciais, também são transmitidos online para as pessoas do grupo de risco que não podem estar fisicamente ali no templo. Então, foi muito bom voltar, rever alguns irmãos, matar a saudade de muitos. Boa noite, Amanda. Deus abençoe. E os nossos cultos noturnos, tanto o das quintas-feiras, Joyce Ângelo. Boa noite, irmã Joyce Ângelo. Possivelmente
parente do irmão Aloysio. Daqui a pouco ele vai apresentar melhor, né? O sobrenome Ângelo identifica, ele está fazendo sinal de papo firme, que é isso mesmo. Então, os nossos cultos noturnos, tanto os de domingo quanto os de quintas-feiras, serão transmitidos somente online por enquanto. Irmã Maria Emília, temos orado pela sua vida, minha irmã. Deus abençoe a irmã, a sua família. É muito bom tê-la conosco. Irmãos, nesse momento, vamos curvar nossas frontes, vamos falar com Deus agora, vamos colocar no altar do Senhor alguns agradecimentos e alguns pedidos que já temos aqui em mãos. A Liliane, minha esposa, agradece, né, pelo retorno dos cultos presenciais, com segurança, graças a Deus. A irmã Renildes agradece a Deus pela melhora da irmã Renê. Deus tem conduzido a irmã Renê nesse momento, então a irmã Renildes agradece. O Mateus, nosso irmão jovem, agradece, ele pede, né, pela sua saúde. Mateus pede pela sua saúde. A irmã Lúcia, ela agradece pela família, pede pelos enfermos que se sentem sozinhos nesse tempo. Não é fácil, é verdade, irmã Lúcia. Sentir-se isolado nesse tempo, numa enfermaria ou numa UTI, não é fácil. Vamos orar por essas pessoas, sim. A Salvadora pede por amigas do trabalho da irmã dela, né, que estão com Covid-19. Vamos orar por essas pessoas. A Lene agradece pela vida do Antônio. O Antônio, esse vizinho conhecido da Lene e do irmão Vilmar. A igreja orou por ele e ele já está em casa. Graças a Deus pela melhora do Antônio. Então, a irmã Lene está agradecendo. A Socorro agradece pela semana. Ela agradece pela família e pela igreja e também pede pelo Sandro e família. A irmã Maria Emília, ela pede, né, pela sua saúde e pede pela sua família. A Liliane pede pela cidade do Rio de Janeiro, pela cidade de São Gonçalo, que esses lugares têm tido aumento nos casos da Covid. E a Juraciara, ela agradece a Deus pela sua família, pede pela igreja, pela família pastoral, e agradece pelas bênçãos. Vamos orar, irmãos, então. Feche seus olhos aí onde vocês estiverem. Vamos falar com Deus agora. Vamos lá. Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que sempre toma conta de nós, um Deus presente. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor os agradecimentos e pedidos da irmã Juraciara, Senhor Deus. A tua serva agradece pela sua família, agradece, Pai, pela família pastoral e também pede pela família pastoral, agradece pela Igreja Batista do Jockey e, Pai, agradece pelas bênçãos recebidas, Senhor Deus. Recebe os agradecimentos, Pai, do coração da Juraciara e também atende o clamor da tua serva. A Liliane, Senhor Deus, pede por Rio de Janeiro e São Gonçalo, locais onde tem havido aumento, ó Pai, da Covid, que o Senhor esteja abençoando essas duas cidades, mas também, Pai, conscientizando as pessoas do cuidado que precisamos ter para que a nossa parte seja feita, Pai. Então, abençoa, Pai, Rio de Janeiro, abençoe São Gonçalo também, e também, Pai, nós queremos te agradecer pelo retorno aos cultos presenciais. Tivemos um culto gostoso, tranquilo, sentimos ali a tua presença, com cada pessoa sendo prudente, mas também com o coração sedento por te adorar. Obrigado pelo nosso culto presencial nessa manhã de domingo, Pai. Nós queremos também, Senhor Deus, te agradecer pela vida da irmã Renê, Pai. A Renildes agradece porque a irmã Renê já tem tido resultados positivos, favoráveis, que o Senhor continue abençoando, Pai, a nossa diaconisa, a irmã Renê. Continue, Senhor Deus, também nesse momento, Pai, abençoando toda a família da irmã Renê, da irmã Renildes, ó Pai, sem exceção, que todos sejam alcançados pela tua graça. Pai, o Mateus pede pela sua saúde, Pai, abençoa a vida do Mateus, cuida da vida desse jovem, Pai, tão querido da tua igreja.
Senhor, a Lúcia pede pelas famílias, Senhor Deus. Ela agradece pela sua família e pede pelas famílias que têm pessoas enfermas, Senhor Deus, que se sentem sozinhas, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas e abençoando essas famílias, Senhor Deus. A irmã Salvadora pede por amigas do trabalho da sua irmã que estão com Covid. Abençoe, Senhor Deus, essas amigas da irmã da Salvadora, Pai. O Senhor sabe o quanto essas pessoas estão necessitadas do teu socorro e do teu cuidado. Use os médicos para cuidar delas, e se o Senhor achar por bem, que o Senhor haja, ó Pai, com o teu poder sobrenatural, independentemente de qualquer outra coisa. Pai, a Lene agradece pela melhora do Antônio. A tua igreja orou pelo Antônio, e a Lene, Pai, está dizendo que ele já está em casa. Louvado seja o teu nome pela melhora, pela recuperação do Antônio, Pai. A Socorro agradece pela semana, ela pede pela sua família, pela igreja, e também, Senhor Deus, pelo Sandro e pela sua família. Abençoe, Pai, contemple o coração da tua serva, contemple os pedidos do coração da tua serva, em nome de Jesus. A Maria Emília pede, Senhor Deus, por aquele procedimento que ela vai fazer essa semana, Senhor Deus. Ela pede pela sua saúde. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Maria Emília, que o Senhor abençoe também a vida da sua família. Abençoe o irmão Paulo Soares, abençoe o Paulo Vitor, abençoa, Senhor Deus, a esposa do Paulo Vitor, abençoa o filhinho também, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Eunice, boa noite, querida. Bem-vinda. Bom tê-la conosco. Irmã Cida Jales, da PIB de Piabetá, desde o tempo do pastor Jorge Bertoldo. Tá bom, irmã Cida Jales? Tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado. Irmã Lúcia Bento, boa noite, irmã Lúcia de Portugal, não é? Está lá. Estamos orando pelo seu retorno ao Brasil, irmã Lúcia. Deus abençoe a sua vida. Irmão Tiago Bernardo, boa noite, irmão Tiago. Saudades de todos, né, da igreja. Mandamos um abraço e sabemos que nesse tempo devemos tomar os devidos cuidados. Abraço na Julinha, nossa querida menina, não é? Vamos lá. Queridos, então, como eu disse, está conosco nessa noite o irmão Aloysio Ângelo. Aloysio Ângelo é um amigo de algum tempo, não vou falar que é de muito tempo, porque o Aloysio não é velho e nem eu, mas já nos conhecemos há um bom tempo, já cantamos juntos, já fizemos musicais, cantatas, né, juntos, no mesmo coral. Então, o Aloysio está aqui nessa noite para adorar a Deus com a sua bela voz. A Aloysio é da Segunda Igreja Batista em Fragoso, lá da região de Magé. Aloysio, a palavra é sua, fique à vontade para apresentar melhor, apresentar sua família, se você quiser. A palavra é sua. Deus te abençoe, Deus use a sua voz. Amém. Para nós é um prazer estar com vocês, né, participando deste culto, né, depois de uma temporada, o pastor lembrou nós e nos contatou, né, e com muita alegria nós estamos para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem também para os nossos corações através da canção, né. E a ovelha do pastor Paulo Sérgio Bezerra, né, que é a Segunda Igreja Batista em Fragoso. Também, né, estamos ainda não estamos ainda funcionando presencial, com culto presencial, né? Nós estamos aí com o plano de voltar domingo. Aí vamos ver se vai realmente proceder, né? Mas que Deus possa assim continuar abrindo as igrejas e que esse meio que está sendo usado, né, através das lives, através da internet, que nós acessar muitos corações, né? Nós como igreja estávamos muito fechados. Aí tem esse momento onde nós podemos assim estar avançando, né, de uma forma que de repente não fazia parte do nosso costume, né? Mas isso Deus tem abençoado muitas vidas. Eu quero nós vamos estar cantando uma canção que tem por título Quem nos separará, né?
E essa canção, ela está toda dentro do 8, né, do versículos 31 ao 39. E tem tudo a ver com o nosso momento, né? Quantas pessoas preocupadas, né? Porque não pode estar no templo, aí de repente acha que vai deixar, que vai sair perdendo com isso. É muito gostoso a nossa comunhão, irmãos. Mas não vai ser esse momento de interação social que vai nos afastar do nosso Deus. Aí nós sabemos, a Covid está tomando conta, quantas pessoas contaminadas, mas será a enfermidade que vai nos separar do nosso Deus. E essa canção, ela nos traz essa mensagem. E no finalzinho, a gente apresenta, né, a nossa família, tá bom? Nós agradecemos aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome, será perseguição, tristeza ou dor. Mas eu pensando que nada neste mundo, passado nem futuro, perigo ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. Amor em Cristo, Jesus nosso Senhor. Em todas essas coisas que nos abalam, sou mais que vencedor pelo Senhor. Nem vida ou mal, ou qualquer coisa nos pode separar do amor de Deus. Mas eu estou bem certo que nada neste mundo, passado nem perigo ou Deus nos pode separar do nosso Pai. Amor que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Do amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome, Pai querido, porque Tu, Pai, está sendo conosco, Pai, tem guardado o Teu povo, Pai querido, e tem dado, assim, essa proteção, ó Pai. E Tu possas, ó Pai, continuar falando orações, possa ser para enfermos, possa ser, querido, de repente, para aquele que está com a fé tão
fria, ó Pai querido, que está de repente pensando em desistir, ó Pai querido, que ela possa nesse momento ser alentada pelo Senhor, possa ser fortalecida, ó Pai querido, para continuar, ó Pai, essa caminhada contigo, ó Pai querido. Nós sabemos, ó Pai, que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Aloysio, muito obrigado. No final, você cantará conosco mais uma vez uma canção de louvor a Deus. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho. Deus abençoe a sua família, a todos vocês. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias, queridos, queridas, abram as suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. Lucas 12, de 16 a 21. Nós estaremos pensando acerca do tema o perigo de viver enganado. Lucas 12, versículos de 16 a 21. Estaremos pensando a respeito do tema o perigo de viver enganado. Vamos lá? Lucas 12, como está aí no seu monitor, de 16 a 21. Lucas 12, de 16 a 21, a palavra de Deus diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo... Então, lhes contou esta parábola dizendo: a terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E o 19 diz: e direi a mim mesmo, ou a minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez para que Deus falasse aos nossos corações. Obrigado, Deus, por essa oportunidade preciosa quando estamos diante da tua palavra. Que o Senhor nos dê um coração aberto, pronto para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, fala ao coração, aos corações das pessoas que estão ao alcance da tua palavra, ao alcance dessa tecnologia, em nome de Jesus. Amém. Jadson dos Santos, muito bom, Jadson, tê-lo conosco. Seja bem-vindo, querido. Bom você participar dessa live, desse culto conosco. Essa parábola chama-se, como você já sabe, a parábola do rico insensato. E o Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que interferisse na partilha de uma herança de família. Aquele homem estava entre uma multidão que ouvia as palavras de Jesus, e Jesus estava ensinando ali acerca dos valores do reino. E, de repente, então, um homem, do meio da multidão, levantou-se e quis que Jesus interferisse numa questão de herança de família, não é? Numa questão de herança de família. E, como eu já disse, curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes, daquela multidão, a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que sabe, que conhece, que satisfaz todas as necessidades dos seus filhos. Aquele moço estava completamente fora de sintonia com aquilo que Jesus estava falando e ensinando. E provavelmente, os estudiosos vão dizer que provavelmente ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino. E era comum o rabino, às vezes, mediar situações daquele tipo. Mas, na verdade, Jesus, naquele momento, estava falando sobre uma outra escala de valores.
Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada, buscar salvar o pecador e ensinar o homem a viver em harmonia, em comunhão, em consonância com Deus. Vamos aprender algumas verdades, ou vamos recordar algumas verdades desse homem, não é? O perigo de viver enganado. Aquele homem estava completamente enganado acerca de algumas questões que nós vamos evidenciar agora através dessa nossa reflexão na palavra. Primeira verdade que eu aprendo aqui, que eu recordo aqui, eu gostaria que você também recordasse comigo, aquele homem estava enganado quando achou que não precisava da ajuda de Deus. Ele estava enganado quando achou que não precisava da ajuda de Deus. Veja o que diz o versículo 18. Aquele homem, no versículo 18, ele disse assim, e disse, farei isto, derrubarei, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e ali vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. Perceberam o tempo aí que ele usou? Ele atribuiu tudo assim, ó. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir os meus bens e eu vou construir outros maiores, outros celeiros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Na verdade, o personagem mencionado por Jesus nessa parábola do rico insensato, ele possuía verdades inegáveis. Ele era um empreendedor nato, sabia multiplicar os recursos que ganhava, os recursos que possuía, e os estudiosos afirmam que ele era um empreendedor da agricultura, ele cultivava grãos. E saber empreender e multiplicar o que se tem é uma virtude. E quem tem essa virtude é um privilegiado. Então, esse homem tinha algumas virtudes, mas estava enganado acerca de outros fatores que daqui a pouco nós vamos evidenciar quais são. Uma outra virtude que ele possuía também, ele era um bom administrador, sabia administrar o que ganhava. Não só sabia multiplicar o que tinha, como sabia também administrar o que multiplicava, o que adquiria. E a gente sabe que isso é uma virtude porque há pessoas que não conseguem administrar bem aquilo que têm e que, por conta disso, muitas vezes, até tendo recursos, passam necessidade pelo fato de administrarem mal aquilo que recebem de Deus. Eu conheço, e você também deve conhecer, casos de pessoas que já foram até ricas, que já ganharam prêmios, mas mesmo após ter ganho aqueles prêmios, elas voltaram a ficar pobres por conta de administrarem mal. Então, saber multiplicar o que se ganha, saber administrar o que se ganha, são duas virtudes que aquele homem possuía. Mas, apesar disso, ele estava sendo dominado pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pela autossuficiência. Ele enganou-se quando achou que não precisava da ajuda de Deus. Ele disse, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou realizar aquilo outro, vou derrubar esses meus celeiros, vou construir outros maiores. Em momento algum, percebe-se ele se voltando para Deus e agradecendo pelo que Deus dava a ele, e em momento algum também se percebe ele dizendo, ó, se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. O tempo todo ele atribuindo a si aquilo que ele faria. Esse fazendeiro da parábola, esse agricultor da parábola, né, esse empresário, ele reteve as bênçãos de Deus unicamente para si. Sua preocupação era ele próprio. Nada mais além dele mesmo o incomodava. E Jesus mostra na parábola um total de 8 vezes em que ele usa as expressões eu, meu, minha. Ele se sentia o centro do mundo. Ele não conseguia olhar para outra direção a não ser para o seu próprio umbigo. E aí eu quero dizer para você,
Fazer algo sem levar em consideração a vontade de Deus e a necessidade do próximo é pedir para fracassar. Tudo que nós temos, tudo que recebemos, vem de Deus. Até a virtude, a capacidade que temos de multiplicar ou de administrar, vem de Deus. E devemos, então, em forma de retribuição e de reconhecimento, partilhar aquilo que temos com pessoas necessitadas e devemos, então, dar louvores a Deus pelo que Ele nos permite ter. É assim que agradamos a Deus com aquilo que Ele nos dá. O Senhor é aquele que nos dá capacidade de sermos multiplicadores ou de administrarmos bem aquilo que possuímos. Nós, sem o Senhor, não podemos fazer nada. Sabe o que Jesus disse lá em João 15, versículo 5? Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Parece que aquele moço não se dava conta disso e ele continuava. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou derrubar os celeiros que eu tenho aqui, que são pequenos, vou ampliar para que caiba mais coisas. Até aí nenhum problema. O problema do homem não está no que ele tem, está na questão dele colocar o que tem acima das pessoas e acima de Deus. Segunda verdade que eu aprendo aqui, ele enganou-se quando achou que tudo que possuía era dele. Ele enganou-se quando achou que tudo que possuía era dele. Ele disse, farei isso, versículo 18 ainda, derrubarei os meus celeiros, não é? Os meus celeiros. Edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades. E os meus bens, o tempo todo, meu. É verdade, aqueles bens que ele conseguiu multiplicar estavam sob a posse dele, sob a administração dele, mas muitos anos de egoísmo deixaram a mente daquele homem treinada para pensar somente em si mesmo, no aspecto físico e material. Claro que não há problema em se obter bens, desde que se saiba discernir quem domina quem ou quem é o dono de quem. Vou repetir, não há problema em acumular bens, desde que se saiba discernir quem domina quem ou quem é o dono de quem. Em outras palavras, você controla o que você tem ou o que você tem controla a sua vida? Vou repetir a pergunta. Você controla o que você tem ou o que você tem está em primeiro lugar e controla a sua vida? Precisamos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida e precisamos entender que as pessoas que convivem conosco são muito mais importantes do que as coisas que nós temos. Jesus nos ensina dois princípios básicos ao possuir bens. Ele nos ensina uma escala de valores que é essencial. Ele diz, se temos bens mais do que suficientes, precisamos nos lembrar de ajudar os necessitados. Ele ensina isso. Não dá para ficar querendo só para a gente, não dá para o homem ficar querendo só para si e acumular, e até usar de meios ilícitos para acumular para si e esquecer os necessitados. E nós temos vivido um momento bastante triste nessa situação de pandemia. Muitos hospitais de campanhas foram... Eu não quero entrar em aspecto político aqui, mas não dá para ficar alienado, não dá para ficar alheio a essa questão. Muitos hospitais de campanha foram construídos e descobriu-se que estavam levando vantagem, estavam abusando da miséria alheia, de pessoas que não tinham como serem assistidas e havia pessoas desviando as verbas que iam com essa destinação, com essa finalidade. Então, querido, é o tipo de situação que Deus, é o tipo de princípio que Deus não aprova.
É o tipo de princípio que Deus não aprova. Então, se temos bens suficientes, ou mais do que suficientes, precisamos nos lembrar de ajudar os necessitados. Já que possuímos bens, precisamos saber que eles estão conosco temporariamente. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo isso está conosco temporariamente. Sabe por quê? Alguém disse, não é um ditado forte, alguém disse que caixão não tem gaveta. E é isso mesmo, não tem mesmo, não. Quando a gente vai, tudo fica por aqui. E, às vezes, as pessoas que herdam o que se deixa, não é? As pessoas que herdam o que se deixa, administram mal, e aquilo que foi acumulado durante tanto tempo é como se escorresse pelo ralo, é como se fosse desperdiçado e daqui a pouco não se tem mais nada. Então, o princípio é: podemos sim ter uma vida digna, mas devemos olhar para os necessitados, é assim que Jesus nos ensina, e devemos compreender que, acima de tudo, é Deus quem permite que tenhamos dignidade para viver. Ele havia esquecido, né? Aquele moço havia esquecido de um pequeno detalhe, como eu já disse, numa dimensão maior, na dimensão física, é por tempo determinado, né? Na dimensão física, melhor dizendo, o que nós temos está sob nossa posse por tempo determinado. Nós as temos enquanto estamos aqui. Quando partimos, tudo fica por aqui e não levamos nada. Sabe por quê? A Bíblia afirma categoricamente, a Bíblia afirma que tudo nessa terra pertence a Deus. Só Deus tem a posse eterna das coisas, a nossa não. A nossa é temporária. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 24, versículo diz assim: do Senhor é a terra, o mundo, do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele vivem. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele vivem, ou que nele existem. Então, Deus é dono de tudo. Tudo que temos aqui, seja pouco ou seja muito, é uma posse temporária e devemos, sim, primeiro adorar a Deus com o que temos, com o que somos. Depois também devemos ser oportunidade para abençoar pessoas. Pensar só em nós mesmos não é uma atitude aprovada por Deus. Aquele moço da parábola, esse moço que estava enganado, ele perdeu o senso da eternidade, né? Esse moço perdeu o senso da eternidade. Isso é um risco enorme. A pessoa começa a viver e a pensar unicamente em posses, e assim a vida parece que vai se resumindo no aqui e agora. E sabe o que Paulo escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, a respeito desse assunto? Sabe o que Paulo ensina a respeito desse assunto lá em 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 7? Paulo diz assim, ó: nada trouxemos para esse mundo e nada podemos dele levar. Eu vou repetir. Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos dele levar. Já disse, não há problema em se ter uma vida digna. Não há problema em se querer investir o que se tem para se multiplicar. Mas nada nesse mundo, nada material pode ocupar o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração. O nosso bem maior deve ser sempre o Senhor Jesus. E as pessoas devem estar acima das coisas. Não podemos perder pessoas em detrimento das coisas. Há pessoas que estão perdendo a família exatamente por conta de dedicarem mais tempo em ganhar do que em se doar para aqueles que lhes são queridos. Então, aquele moço, ele estava completamente enganado. Ele enganou-se quando achou que a sua alma ficaria satisfeita com coisas materiais, não é? Versículo 19 de Lucas 12, olha o que ele disse:
E direi à minha alma, né? E direi a mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Mas a Bíblia fala que, claro, nós precisamos sim de bens materiais para fazermos uso deles, mas bens materiais são para o nosso uso e pessoas são para serem amadas. Então, nós precisamos usar as coisas e amar as pessoas. Às vezes temos invertido, né, nessa escala de valores consumista que nós temos, às vezes temos amado as coisas e temos usado as pessoas. Não, precisamos usar as coisas e amar as pessoas. As pessoas são prioridade do Senhor Jesus. Jesus não morreu por bens materiais, ele morreu por vidas. E aquele moço esqueceu-se disso, ele perdeu o senso da eternidade, como eu já falei. E ele então esqueceu-se do que diz o salmista no versículo 42, capítulo 42, versículo 1 e 2. Percebem? Ouçam o que o salmista disse. O salmista disse assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, versículos 1 e 2, não é? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. A nossa alma tem sede, sabe de quê? De Deus. A nossa alma tem necessidade, sabe de quê? Numa escala maior, de Deus. Nenhum bem material, embora seja útil, nenhum bem material tem a capacidade de sedentar a nossa alma. Nós temos sede de Deus. A Bíblia fala que Deus colocou no coração de cada homem a sede pela eternidade, o desejo pela eternidade. Jesus, certa vez, disse assim, lá em João 6:35, Jesus disse assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, é ele que satisfaz a necessidade da nossa alma. É ele que dessedenta a sede que a nossa alma sente de coisas eternas, do Deus eterno. E aquele moço dessa parábola contada pelo próprio Jesus não se deu conta disso. Há pessoas que gastam parte de suas vidas e os melhores de seus dias para ganhar muito dinheiro. E então passam a outra parte para tentar comprar o que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro compra um bom colchão, mas não compra sono. Dinheiro compra um bom plano de saúde, mas não compra a saúde. Dinheiro compra várias outras coisas, mas não compra o essencial. Sabe por quê? Porque o essencial não se compra com dinheiro. Dinheiro compra bajuladores, mas não compra amigos verdadeiros. Não é isso? Eu tenho certeza de que você está aí concordando, porque essa mensagem vem da palavra de Deus. E aquele homem, para nós terminarmos, ele enganou-se quando achou que era dono do seu futuro. Ele enganou-se quando achou que era dono do seu futuro. Ouçam o que dizem os versículos 19 e 20. Ele estava enganado quando ele achou que era dono do seu futuro. Ele disse assim, os versículos 19 e 20. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aí no versículo 20, ele foi interceptado nessa parábola, né? Deus lhe disse: louco ou insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, essa mesma noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ou então
quem ficará com o que você preparou? Perceberam? Esse moço enganou-se quando achou que era dono do seu futuro. Ele disse, ó, descansa, come, bebe, folga, porque você tem bens para muitos anos. E aí, então, o Senhor, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? O que eu quero perguntar a você, que está aí ao alcance da palavra de Deus, ao alcance dessa palavra, da minha voz, não é ao alcance da tecnologia, eu quero perguntar para você é o seguinte: quem é o seu bem maior? Se o seu bem maior for qualquer outro que não seja Jesus Cristo, a sua escala de valores está invertida e você está vivendo enganado, vivendo como se fosse um louco ou uma louca. E desculpe-me falar assim com você, mas essa parábola contada por Jesus foi o próprio Deus que chamou aquela pessoa de louca. Aquele homem de louco disse assim, louco ou insensato, não é? Insensato significa irresponsável, irresponsável. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, essa mesma noite te pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Lembra que lá, alguns minutos atrás, eu disse que todas as coisas que temos aqui, que possuímos aqui nessa vida, elas estão conosco temporariamente, nós não somos donos de nada aqui, nós somos apenas tomadores de conta, mordomos, administradores. E então foi o que essa palavra fez aquele homem refletir de forma bem enfática. Louco, o Senhor disse para ele, louco, essa noite te pedirão a sua alma e o que você tem preparado, para quem será? Você vai deixar para quem? Você não vai levar nada. Claro que devemos, volto a dizer, lutar por dignidade aqui. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa relapsa, relaxada, que não queira dar uma vida digna para você e para os seus. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que todo extremo é perigoso. O extremo do relaxamento, de ser relapso, isso é irresponsabilidade também. Como também o extremo de querer ganhar o mundo, mas não se preocupar com a vida eterna. Esse é o perigo de se viver enganado. E Jim Brown, num livro que ele escreveu chamado Sonhei que tive uma entrevista com Deus, ele disse o seguinte, ó, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E ele continua, vivem como se nunca fossem morrer e depois morrem como se nunca tivessem vivido. Perceberam a profundidade dessa declaração? Isso não é da Bíblia, isso é o Jim Brown que escreveu naquele seu livro Sonhei que tive uma entrevista com Deus. Então, ele disse que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro de forma satisfatória. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Ou seja, é a chamada crise existencial. Para que é que nós estamos aqui? Eu vou responder isso para você. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A nossa finalidade, a nossa existência é para adorar a Deus. Não faz sentido o homem passar por aqui, por essa caminhada terrestre, sem ter um encontro com o seu Criador. Ele vive exatamente com essa crise chamada crise de identidade. É exatamente por isso que muitas pessoas se refugiam nos vícios, porque não se encontram com o seu Criador, e quando a gente não tem essa experiência, esse encontro com o Criador, nós não nos realizamos como pessoas e nós não nos encontramos com o nosso próprio eu. O homem tem sede de Deus. E Tiago vai dizer para esse moço que achou que, para esse moço da parábola, né, que achou que era dono do seu futuro,
Tiago vai dizer o seguinte, lá no Tiago 4, versículos de 13 a 15. Tiago vai dizer o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí Tiago acrescenta: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse moço da parábola parece que perdeu, parece não, ele de fato perdeu essa noção de que o futuro não nos pertence, nós não somos donos do nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E Deus quer nos dar um futuro na presença dele, lá no céu, quando formos embora daqui, e quando tudo isso aqui ficar, é verdade, Eliezer, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de nós. Todas as nossas ansiedades devem ser lançadas aos pés do Senhor, porque é ele que cuida de nós, não é? Hoje vivemos nesse mundo em que 70% da riqueza se acumula nas mãos de poucos, é verdade, mas nós confiamos no Senhor e o nosso tesouro está nos céus. É verdade, Moedas, o nosso tesouro está nos céus, é isso mesmo. É uma sociedade desigual, onde as pessoas elas acham que ter significa ser, mas são coisas diferentes. A escala de valores do Senhor não é a mesma que a nossa. Volto a dizer, Deus não condena que se tenha uma vida digna, uma vida equilibrada. Deus não condena isso. O que o Senhor condena, o que a palavra de Deus condena, é exatamente essa ganância sem fim e essa sede por ter, a ponto de se esquecer de Deus e a ponto de se esquecer que nós precisamos amar o próximo acima do amor que nós temos pelas coisas. Cuide da sua família. A sua família é o bem mais importante que você tem. Cuide da sua família. Não permita que a sua sede por correr atrás das coisas, a sua sede por obter bens, sobreponha o amor e o sentimento que você tenha às pessoas que você ama. Então, o Senhor Jesus, ele contou essa parábola porque ele percebeu que a escala de valores daquelas pessoas estava invertida. Essa parábola nunca foi tão atual quanto continua sendo ainda hoje. E a minha oração, meu querido, a minha oração é que você seja essa pessoa consciente de que nada nesse mundo pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, senão o Senhor Jesus. É para ele que você precisa viver. É para a glória dele que você precisa existir. Tudo que você é, tudo que você tem, deve exaltar o nome dele e concorrer para que o nome dele, o ser dele, seja engrandecido. Viva para a glória de Deus. Não viva enganado. É verdade, irmã Lúcia, a minha riqueza, a nossa riqueza maior está no Senhor Jesus. Podemos até ter bens aqui, mas nunca podemos desorganizar essa escala de valores. A nossa prioridade sempre vai ser o Senhor Jesus, é verdade, é isso mesmo, irmã Lúcia. E a minha oração, meu querido, minha querida, é que você alinhe-se com Deus. Eu não conheço a sua vida. Através dessa tecnologia, a gente fala para muitas pessoas, não é? Mas pessoas gananciosas não são só pessoas ricas, não. Há pessoas também que possuem poucas coisas, que possuem, levam uma vida digna, mas não chegam a ser ricas, mas que são gananciosas, que apreciam mais os bens materiais do que o Senhor, que apreciam mais as coisas, os pertences, do que as pessoas que vivem ao lado delas. Vamos reorganizar
a nossa escala de valores. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe a colocar, a reorganizar a sua escala de valores. Ame as pessoas que estão do seu lado. Essas pessoas precisam de você. Não coloque nada acima da sua família, das pessoas que te amam. O Senhor deve ser a sua prioridade. Em segundo lugar, vem a sua família. As pessoas, em geral, devem ser abençoadas por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. É assim que a gente vai viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa orientar não só você, mas também a mim, a estarmos nessa escala de valores orientada por Deus, indicada por Deus. Que bom, irmã Lúcia, a irmã volta no dia 9 de agosto, que bom, a igreja está com saudade da irmã, muito bom, viu? Deus esteja abençoando a vida da irmã. Então, querido, eu gostaria mais uma vez de convidar o irmão Aloísio para participar conosco. O Aloísio vai cantar, encerrando esse culto, e depois então estaremos orando pelos novos pedidos que chegaram. Aloísio, mais uma vez, é muito bom tê-lo conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre a sua vida. Amém. Mais uma vez, né, vamos aqui estarmos juntos louvando ao Senhor. E esta canção, ela, pelo menos, eu amo. E creio que os irmãos também amam. E quem quiser, cante conosco. Autor da minha fé. Né? Está baseado também aqui, que fala sobre fé, né? Hebreus 12, versículo 2. Juntos exaltar o nosso Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos irmãos. E agora sim podemos dar as mãos.
pois temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Muito obrigado, Aloysio, mais uma vez, pela sua participação. Deus abençoe a sua bela voz. Vamos orar, Aloysio, encerrando esse culto. Transmito meu abraço à sua esposa, a irmã Tina, aos seus filhos também. Desculpem, nesse momento eu não me lembro dos nomes deles, mas Deus sabe, e transmita o nosso abraço para eles, tá bom? Vamos orar então. Obrigado, Deus, por esse momento especial que passamos na tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela vida da Luísa, pela vida da sua família. Que o Senhor cubra de bênçãos, ó Pai, pilar essa família. Nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a vida do irmão Eliezer. O irmão Eliezer pede pela sua saúde. Pedimos também pela saúde do irmão Adeci. Abençoa, Pai, o irmão Adeci, em nome de Jesus. Cuida do teu servo. Obrigado por aquele procedimento que ele já fez essa semana. Que o Senhor continue cuidando do teu servo e da irmã Rosângela, Pai, sua esposa. A Lúcia, Senhor Deus, ela está dizendo que está com retorno marcado para o dia 9. Que o Senhor traga a Lúcia de volta para o seu país de origem, lá de Portugal, que ela venha, ó Pai, guardada pelo Senhor. E muito obrigado, Pai, pela vida da irmã Lúcia, que ela pôde conhecer o seu netinho, conviver com a sua família durante esse tempo. A irmã Terezinha e o irmão Almir agradecem, porque o Senhor tem cuidado da família, todos estão bem. Eles também agradecem pelo retorno das atividades da sua igreja, a Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Queridas, Deus as abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.